Primeiro, da arbitragem, tu pergunta para o juiz. Ele sabe o quanto ele influenciou. Pergunta para ele, ele vai te responder. Segundo, eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo a partir dos 15 minutos iniciais, depois dos 15 minutos iniciais. Até os 15 minutos, um pouco afoito, um pouco nervoso, um pouco descontrolado no sentido de organização, e o Corinthians mais organizado. Depois, sim, depois o Palmeiras equilibrou. O primeiro tempo foi já mais ou menos equilibrado, e o segundo tempo, mesmo com 10 jogadores, o Palmeiras fez uma excelente partida, na minha opinião. Ô, Felipão, eu queria que você falasse primeiro dos aplausos, né, do time saindo de campo aplaudido. E um outro assunto, eu não sei se você vai querer falar, mas eu vou perguntar do Tite, que os microfones captaram ele dizendo que você falou demais durante a semana, você fala demais e isso prejudica o jogo. É verdade. Vocês têm alguma entrevista minha durante a semana? Alguém tem? É só vocês pesquisarem para saber se alguma entrevista foi dada, quem deu a entrevista, quem foram os causadores de todo esse problema. Aliás, não foi só o Corinthians, não foram só os treinadores, ou treinador, seus dirigentes. Foi quem, depois de ter uma situação totalmente diferenciada em termos de indicação de um juiz, faz um sorteio, e neste sorteio cai aquele mesmo árbitro. Quem tem a responsabilidade de tudo isso que aconteceu, principalmente dentro de campo, não vamos falar em outras coisas, é quem deixa essa coisa acontecer. E a minha expulsão, se o árbitro entendesse que deveria me expulsar, porque eu não saí da minha área, quem saiu foi o Tite. Eu não fiquei discutindo com o Tite, eu fiz um gesto, sim, e todos vocês sabem qual foi o gesto que eu fiz para o Tite, dizendo que a equipe dele estava valendo daquele artifício. Só que o quarto árbitro, sem personalidade nenhuma, quando questionado, não disse nada. Também é outro assunto. Se tivesse acontecido a minha expulsão, eu não vou aqui dizer que o árbitro não poderia me expulsar, até poderia, só que deveria ter 2 pesos e 2 medidas. A mesma coisa, não o fez. Não fez aos 3 minutos com o Kleber. Não fez aos 20 minutos quando o Danilo foi numa situação de excessiva força e o outro foi por cima na maldade. Então, aí estava tudo que ele queria arrumado, e aí montou direitinho, acabou. Agora, Felipão, sem nenhum tom acusatório, né? Longe disso, a gente não vai poder fazer isso aqui. Você acha que o árbitro estava premeditado hoje? Quer dizer, ele entrou... É natural. Entrou premeditado? Premeditado, natural, é natural. Ele tem um dossiê aqui de 26 jogos. Todo mundo sabe, vocês têm aí, todo mundo passou quantos jogos o Palmeiras entende que foi prejudicado, e tem 2 solicitações, uma para a CBF, uma para a Federação Paulista, de que não colocassem o árbitro. E aí vai lá num sorteio de 8 nomes e cai. É como jogar na loto. Tem cara que fez aquilo, tem que jogar na loto, tem que saber os números direitinho. E pronto, e aí entra pressionado, sim. Aí o Palmeiras diz: não gostamos, queremos trocar. Só que quem escolheu a arbitragem já escolheu que tem alguma situação já. Bom, somos sabedores de que temos simpatizantes nessa arbitragem, coisa e tal, e pronto, acabou. Segunda parte da pergunta, Felipão. Isso deixou o time pilhado, nervoso? Você que é técnico, experiente e rodado, também entrou nervoso por conta da arbitragem? Não, eu escrevi na palestra que quem poderia ser expulso era eu, Valdívia e Kleber. Botei lá as razões. Ainda disse: Mortosa, tu me conta um pouquinho mais depois. Claro que no decorrer do jogo tu exalta um pouquinho, tu vai para a beira do gramado. Mas o Kleber levou 1 aos 3 minutos. O Valdívia só não levou o amarelo igual porque teve que sair do jogo com uma lesão.
e eu fui expulso. Se me expulsaram pelos gestos que eu fiz ao Tite, sim, está correto. O resto deixo para que vocês, com áudio, com som, vejam e depois digam se não era premeditação. Felipão, está emendando um pouco a pergunta. O seu time entrou pilhado, entrou acelerado demais até. Até que ponto a culpa, entre aspas, é do treinador que pilha os seus jogadores para uma partida tão importante? Ninguém pilhou o jogador, querido. Ninguém disse para entrar daquele jeito, entrar fazendo falta, entrar. O jogo decorreu, que nós fizemos a primeira falta, fizemos a segunda, e aí o time meio se descontrolou. Fez 4, 5, 6 faltas que não precisava, não é normal fazer. Tanto que com 10 não fez mais falta. Não é isso, são jogadas que iniciam e aí dão aquele primeiro contato no início de um jogo e que dão um pouco mais de personalidade para um time ou menos para outro, um pouco mais de confiança ou menos. E foi isso que aconteceu. Então, quando o time, vocês de rádio, não ouviram nada. Nada. Vocês têm apenas a ilação de que quando se falava alguma coisa, estava se pilhando, que eu não sei o que é pilhar isso aí, mas pilhando o jogador. Quando, na verdade, os primeiros 10 minutos, o que eu mais fiz foi pedir calma.